Salve, salve, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo à Semana de Marketing e Vendas 2020. A gente está fazendo esse evento aqui, principalmente voltado para startups, empresas de tecnologia, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Meu nome é Danilo Conrad, eu sou CEO da Sales Hackers e ao longo da semana eu vou estar intermediando um bate-papo muito bacana com uma série de especialistas em vendas do mercado. Então, a gente está na trilha de vendas e, se você acompanhar, vai ter conteúdo aí com vários especialistas tratando sobre diversos assuntos na área de vendas. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar você que vai rolar um sorteio do ingresso para Digitalks 2020, certo? E 2 mentorias exclusivas. Uma na área de vendas comigo e uma de Customer Success com a consultoria de sucesso. E para participar é bem simples, aproveita que você está assistindo a gente aqui agora, vai lá no seu Instagram, faz um stories, marca a hashtag SMV2020 e marca os perfis Client Hub, Digitalk, Sales Hackers e Hobbies.cs. Tá certo? O sorteio vai rolar nessa sexta-feira pelo Instagram do Client Hub. Gente, vou apresentar agora a nossa convidada, a Cameli Rabelo. Ela é uma especialista em liderança, é uma pessoa que eu admiro muito, tenho acompanhado ela já aí produzindo conteúdo há bastante tempo. E eu não vou me alongar muito, eu sei que o currículo dela é bem extenso, vou deixar ela se apresentar aqui para a gente. Cameli, fique à vontade para se apresentar aqui para a nossa audiência. Obrigada, Danilo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, fiquei muito lisonjeada. É um tema que eu adoro falar. Então, quando alguém me convida para falar sobre liderança, sobre vendas, sobre gestão, eu amo. Especialmente liderança. Liderança tem um lugarzinho guardado no coração para falar sobre esse tema. E me apresentando um pouco para quem não conhece meu trabalho, quem ainda não me conhece, eu atuo na área comercial de tecnologia há aproximadamente 13 anos. Comecei como SDR numa empresa de software. Fiquei na área de inside sales durante 3 anos. Naquela época não tinha muito essa diferenciação de SDR e closer. Então, eu era SDR, mas eu também fazia demonstração, eu também fechava negócio, prospectava, fazia tudo. Depois de 3 anos, eu fui para a área de canais. Então, fiquei responsável como supervisora de 48 unidades franqueadas dessa empresa de tecnologia. E meu papel ali mudou um pouco, porque era quase que uma sales ops, né? Não tinha muito aquela coisa de liderança, era 100% gestão. E a liderança era uma coisa muito indireta, né? Porque a liderança com canais, ela é mais influenciadora, uma liderança mais persuasiva, uma coisa mais de relacionamento muito político entre o canal e a franqueadora, né? E aí eu fui convidada a ser gerente regional da OMI há 5 anos atrás, no Rio de Janeiro. Eu brinco que eu tô quase lá perdendo meu sotaque de carioca, mas tá difícil, né? E aí eu comecei, na época a OMI tinha só 14 colaboradores, né? Hoje nós temos quase 400 colaboradores. Nossa. E naquela época eu fui convidada para iniciar uma unidade de negócio no Rio de Janeiro. Foi onde eu de fato comecei a usar esse mix, né, do meu conhecimento prático em vendas, de 3 anos de inside, com mais 5 anos de gestão comercial de canais, para gerir a minha equipe. E aí, depois de 1 ano, a gente já estava com mais de 80 unidades franqueadas e eu fui convidada a vir para São Paulo como gerente nacional de franquia. E em 2017, a gente começou a testar um modelo de inside sales, né, atrelado ao franqueado ali, junto com o canal. Então, a gente teria, então, não só vendas através de canais, mas vendas também indiretas. E eu comecei esse MVP em 2017 e em 2018 eu virei a chave completamente. E hoje sou diretora comercial da OMI, né, cuidando do time de inside sales, né. Falando um pouco, acho que você até comentou, né, sobre a questão de falar um pouco do acadêmico, né? Eu sempre fui muito chatinha com essa coisa de ter legitimidade para fazer o que faz, né? Então, eu acho que um bom líder, um bom gestor, ele tem que atrelar quilômetro rodado,
a bagagem acadêmica, né? Se você só tem bagagem acadêmica, não tem experiência, talvez não tenha tanto valor. Mas também ter experiência e não ter bagagem acadêmica, também não vejo tanto valor nisso. Então, toda a minha trajetória, eu sempre foquei muito em informações relacionadas à liderança, relacionadas à gestão, né? Então, fiz administração, gestão de projetos, depois me formei como coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, fui fazer programação neurolinguística, cursos relacionados à oratória, inteligência emocional, análise comportamental, né? Gestão em vendas e por aí vai. Então, eu acho que tudo isso acabou me dando muito mais segurança para fazer o que eu faço e falar sobre o que eu falo atualmente. Poxa, caraca, vocês já viram aqui, né, galera? A gente está falando com uma pessoa que realmente é gabaritada e tem muita condição aí de agregar para a gente. Camille, o tema do nosso assunto hoje aqui, da nossa conversa, é como construir e escalar times de alta performance, né? Só pela tua história, pelo tanto de coisas que você já fez e pela tua trajetória profissional, já dá para ver que você tem bastante coisa para contribuir com a gente nessa pauta. E aí eu quero começar esse talk com você perguntando para você como que conciliar esse lado mais humano, né, esse lado mais humano do líder com a necessidade que a gente tem de bater meta, de fazer número, de correr atrás de resultado. Como é que é isso? O líder humano é o líder resultado? Existe um meio termo? Com certeza, né? Eu sempre falo que assim, quem trabalha na área comercial não pode se intimidar com a pressão, né? Então, pessoas que bloqueiam, né, que travam quando são pressionadas, talvez não sejam as pessoas mais adequadas para trabalhar numa área comercial. Então, a pressão, ela tem que ser... eu brinco que eu falo assim, cara, se você fala que você aguenta a pressão, você está no lugar errado. Porque quem aguenta a pressão está tendo que fazer esforço quando a pressão acontece. Agora, se você olha a pressão como uma mola propulsora de resultado, como um motivador, cara, sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, estou sendo pressionado. Cara, eu vou arrebentar, sabe? Tipo, aí é que eu vou me provar, aí é que eu vou usar isso como gatilho de energia para entregar. Então, eu acho que tem muito isso do que a gente estava falando antes da gente começar a gravação, né? De mindset, do livro da Carol Dweck, de, cara, como é que é o teu mindset? É um mindset de mente fixa? É um mindset de mente progressiva, né? Você busca sentir prazer ou você busca fugir da dor? Porque a área comercial, ela já tem naturalmente uma zona de pressão. Não é o líder que coloca pressão, ou não deveria colocar, né? O líder não deveria colocar pressão na equipe, porque a área comercial ela já vem carregada de uma pressão chamada meta, né? Então, eu acho que pensando no como o líder pode tratar isso, ele entender muito bem que se ele está numa área que tem uma carga de pressão natural, ele tem que ser um líder naquele momento muito mais apoiador, muito mais aconselhador, muito mais coach, muito mais tipo treinamento, desenvolvimento e amparar emocionalmente aquele colaborador do que injetar mais pressão batendo na mesa das pessoas, porque isso não resolve, né? Mas eu acho que um ponto importante para ressaltar aqui é que eu já vi muita gente confundir coach com terapia, por mais que sejam coisas completamente diferentes, né? Então, tem até um amigo meu, uma vez que fez eu enchi o saco dele para fazer formação como coach. Quando ele saiu da formação, ele me ligou. Camille, que é isso? Eu vou ter que virar terapeuta da minha equipe? Eu falei, não, cara, coach não é terapia e não tem nada a ver. E assim, muita gente confunde, apesar de não ter nada a ver. E eu acho isso muito perigoso, porque você tem que saber que se o teu colaborador ele está entrando numa zona de depressão, estresse ou ansiedade, né, que são muito comuns numa área comercial. Por quê? Porque a depressão é o excesso de passado, né? O estresse é o excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Então, imagina um cara que, de repente, performava pra caramba na empresa que ele saiu, de repente ele está na tua empresa e ele não está performando ainda porque ele está em ramp-up. A probabilidade do cara ficar deprê com isso é gigante. Imagina aquele cara que está tipo, focado na meta todos os dias e se pressionando mais do que ele deveria com o número que ele tem que entregar todo dia. Ele pode ficar estressado. E imagina aquele que está com medo, que tá, tipo, não está rampando, está com tendência de não entregar 100% da meta, está com medo de ser demitido. E aí está ansioso. Então, assim, esse mix de sentimento, ele é muito comum na área de vendas, só que o líder ele não pode cometer a falha de tentar ser o psicólogo
do colaborador dele, ou o terapeuta do colaborador dele. Ele tem que saber a hora de parar. É isso. Ele tem que saber até onde vai a responsabilidade dele como líder e até onde começa a responsabilidade de um outro profissional que é academicamente preparado para cuidar dessa mente que às vezes não está sã. Entendi. E nesse ponto, assim, talvez tenha bastante gente que está acompanhando a gente aqui agora e que ainda não entendeu muito bem qual que é, assim, o limiar, né, do terapeuta para o coach, o cara que está desenvolvendo performance. Quando começa a sair um pouco mais dessa esfera profissional, é o momento de entrar um terapeuta, a pessoa está realmente com algum problema muito sério que está afetando a vida inteira, qual que é o caminho? Normalmente, quando existe um problema pessoal que possa estar afetando performance, ou quando existe algum problema da própria performance que esteja afetando o emocional daquela pessoa, normalmente eu recomendo que ela converse. Se a empresa tiver, por exemplo, a OMI tem profissionais no RH que são formados em psicologia, enfim. Então, eu recomendo um bate-papo com essa pessoa e, por vezes, essa pessoa mesmo recomenda que ele procure um terapeuta. No caso da OMI, por exemplo, a gente tem parceria com um aplicativo que se chama Zen Club, que faz as sessões de terapia online por um preço super acessível. Então, a gente tem recursos ali que podem apoiar e ajudar o colaborador. Nossa, muito show. Amélia, uma outra questão que eu queria perguntar para você é essa questão do perfil do líder, tá? Então, por exemplo, assim, a gente normalmente num time vai ter perfis de várias pessoas e o líder ele precisa se adaptar, ele vai precisar conhecer um pouquinho melhor de cada um, mas qual que é o perfil que você recomenda do líder? É um cara mais orientado à meta, é um cara mais orientado a pessoas? Como que é isso? Então, a primeira coisa que eu recomendo é que todo líder tenha uma formação como analista comportamental, porque se ele não conhecer minimamente de comportamento humano, vai ser difícil para ele entender o comportamento dele mesmo, que dirá dos outros, né? Então, mas assim, existem 4 perfis comportamentais que são básicos de um ser humano normal, que a gente chama de um ser humano comum, normal, tá? Dominância, influência, o perfil de planejador ou perfil de segurança e o analítico, que é o perfil de conformidade. Eu acredito fortemente que o perfil que mais se adequa a uma liderança comercial são os líderes que têm um perfil mais influenciador e de execução, o que a gente chama de influenciador dominante, né? Por quê? Porque o dominante ou o executor ele é bem focado em resultado, ele é muito focado e tracionado por número, por meta, por entrega, mas ao mesmo tempo ele tem essa relação humana, que é o influenciador, de ser carismático, de ser autoastral, de ter energia lá em cima, de puxar a equipe para frente. Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa planejadora analítica não possa liderar um time comercial. Só que a questão é que essa pessoa, que é um perfil um pouco mais planejador analítico, ela tende a ser mais introspectiva, ela tende a ser mais reclusa, ela tende a ser aquele diretor comercial que fica com 3 telas na frente dele e um fone de ouvido, né? Normal, natural. Então, assim, eu, particularmente, prefiro que essa figura planejadora analítica se chame Sales Ops, né? Que seja o braço direito da liderança comercial, mas que não seja a pessoa que vai tocar o bumbo lá na frente, agitando a galera, fazendo apresentação de resultado, motivando, sendo visionário, que não é o perfil comportamental dele, tá? Alguns acabam, por não se conhecer bem, fazendo muito esforço para transformar uma sombra numa fortaleza. Eu sou mais da linha de conheça as suas fortalezas e trabalhe com elas e pega toda a tua sombra e delega, né? Já dizia Steve Jobs, faça o que você é bom e delega o resto, né? E delega o que você não é bom, você delega, melhor. Mas é uma opinião muito minha, tá? De quem trabalha com comercial há 13 anos e já viu líderes, executores, influenciadores e líderes planejadores analíticos, tá? Eu acho que é mais nessa linha. Não tem um certo e errado, mas eu acho que para uma área comercial é mais aderente alguém que seja influenciador e executor. E tem a ver com o estilo de venda, por exemplo, assim, uma venda mais enterprise, você acha que tem a ver mais para o analítico, uma venda mais ticket médio, você tem que fazer volume, um cara mais agressivo ou não? Eu acho que talvez isso tenha mais relação com o executivo de vendas do que com a liderança de vendas. Por exemplo, um executivo de vendas, se ele for executor comunicador, assim como líder, ele tende a ter se sentir mais confortável
fazendo vendas de tickets baixos e ciclo de venda curto. Porque ele é muito, sabe? Cara, próximo, próximo, próximo. Ele não é muito relacionamento, ele não é muito farmer. Então, como ele é mais influenciador e executor, ele tende a gostar mais de tickets baixos com ciclo curto. Vendas que são, tipo, venda enterprise, venda que demora muito tempo, com ticket muito alto, que demanda muito follow-up, né? Muitos touches com muitas pessoas. Talvez tenha a tendência de ser mais aderente, mais adequado ao perfil mais planejador, né? Alguém mais organizado, alguém mais... Cara que vai olhar escopo, detalhar um projeto. Nossa, super. Tem que ser alguém mais calmo, um melhor ouvinte, né? Porque o perfil planejador, o perfil de segurança, ele é muito bom para trabalhar em equipe, porque ele é ótimo ouvinte, ele quase não fala, né? Então, ele calibra ali essa relação com o cliente. Mas não tem, acho que um certo e errado. Eu acho que vai muito mais de um bom treinamento do que, de fato, no caso do vendedor, de um perfil comportamental. Acho que todo mundo pode ser treinado para tudo. Talvez alguns tenham que fazer mais esforço, outros menos esforço, por conta do perfil. Muito massa. E essa parte, por exemplo, assim, você fala um pouquinho do perfil do time, do perfil do executivo, o perfil do vendedor, do gerente, do gestor. Como que esse gestor, ele pode, por exemplo, implementar uma rotina de feedbacks ou mesmo tem uma fórmula aí para dar um feedback legal que a gente poderia passar para a galera? Como que você recomenda que os gestores passem o feedback que comunique a mensagem, mas ao mesmo tempo não acabe com a moral do time? Muito boa pergunta. Existem várias literaturas, né, falando sobre feedback. Eu acho que feedback ainda tem muita literatura velha, muitas metodologias antigas que não funcionam tão bem. Vou dar o exemplo de uma que é feedback sanduíche ou feedback Nossa, burger. essa é famosíssima, né? É Essa é horrível, famosa. Uhum. bem famosa e bem ruim. Porque não funciona. Porque, na verdade, quando você vai dar o feedback, se você ressaltar pontos positivos daquele colaborador, colocar ali no meio um ponto de melhoria e finalizar com pontos positivos, a última mensagem que ele recebe é: eu Tá tudo preciso bem. melhorar, mas eu sou bom, né? Então, se eu não melhorar, o que vai acontecer? Nada. Eu sou bom. Imagina eu chegar para você, cara, você é o melhor vendedor que eu tenho. Só que você não está atualizando o CRM. Mas você é o melhor vendedor que eu tenho. Ele vai olhar para sua cara e vai pensar assim: vou continuar não atualizando o CRM. Eu sou o melhor que você tem. Né? Então, esse feedback definitivamente não funciona, eu não indico para ninguém. Mas existem outras metodologias que funcionam muito bem, né? E aí eu tenho alguns rituais de feedback que eu gosto de fazer, uns para reforçar a relação de confiança com o time, outros de fato para alinhar, melhorar ali rota, né? Tanto de comportamento quanto de performance. Então eu faço uma vez por mês um feedback invertido, né? Então são perguntas que o líder faz com metodologias de coaching, né? Usando de 0 a 10, né? Mas são perguntas para que o colaborador dê feedback. Não são perguntas, aquele não é o momento para dar feedback. Então, uma vez por mês, a gente tem esse ritual onde o colaborador vai dar feedback para a liderança, tá? Esse feedback ele é muito mais para melhorar a relação de confiança líder-liderado do que para qualquer outra coisa. Porque quando você se predispõe uma vez por mês, ouvir o que o colaborador tem para te dizer que você pode melhorar, isso te dá uma abertura muito maior para na hora que você tiver que dar um feedback, ele aceitar, tá? Além desse, a gente tem uma vez por mês, na primeira semana do mês, um feedback de performance, que é baseado no ramp-up. Então, a gente tem muito claro qual é o entregável mês a mês de quem está entrando. E depois desse ciclo de entrada, também está muito claro para todo mundo qual é o percentual mínimo de entrega. Então, todos os meses, o gestor direto dá um feedback de performance. Então, o feedback baseado em número não é um feedback baseado em comportamento. Então, vou te dar um exemplo. Se o cara não está entregando o número dele porque ele está sem foco, ou ele não está entregando porque ele está chegando atrasado, isso aí não vem ao caso. Aquele feedback é para falar do número. O porquê que aquele número não está vindo não vai ser tratado naquele momento, tá? Porque a gente não está falando ali de comportamento, a gente está falando de entrega. E aí monta-se um plano de ação focado única e exclusivamente em desenvolvimento técnico, né? Em hard skill necessário para entregar aquele número, né? Se de repente ele tem que melhorar o pitch, ele tem que melhorar em spin, ele tem que melhorar em backtracking, ele tem que melhorar em técnica de negociação, a gente vai focar realmente ali em hard skill.
E aí, numa reunião dessa de feedback, por exemplo, vamos supor que surja um assunto alheio, surgiu um soft skill, por exemplo, aí você fala para ele, cara, não é o momento da gente falar isso agora, nossa call sobre isso é quinta-feira. Não, isso só vai surgir se ele trouxer. Porque Se ele trouxer. o fundamento do coaching é justamente perguntas poderosas, né? Então, se durante esse feedback surgir uma pergunta do líder que faça com que ele reflita o porquê, isso vai acontecer, tá? Ele vai perguntar assim, a que você atribui esse resultado? E ele falar, ao invés de ele falar, cara, eu acho que tecnicamente eu estou precisando de ajuda, vamos fazer um plano de ação técnico. Mas pode ser que ele responda, eu estou chegando atrasado todo dia e isso está me atrapalhando. Ou eu estou sem foco e isso está me atrapalhando. Então, se ele trouxer à tona um comportamento, uma habilidade, talvez, de falta de organização, falta de planejamento, né? Que ele consegue reconhecer nele, a gente vai tratar. Mas não é momento do líder meter o dedo na ferida comportamental associando a falta de entrega a um comportamento. Porque número é número, comportamento é comportamento. É claro que muitas vezes o número não está sendo entregue por algum comportamento, mas se você coloca tudo no mesmo feedback, fica difícil entender do que a gente está falando, entendeu? Então, a gente tem um ritual mensal de feedback de performance e o feedback de comportamento é dado a quente. A gente fala que é pão quentinho, né? No feedback de comportamento, ele tem que ser dado mais próximo da data do evento. Então, quando a situação acontece, você tem que dar o feedback o mais próximo possível do dia que aquela situação aconteceu. E aí eu indico alguns feedbacks, eu não vou entrar muito em como aplicar, porque acho que não é o objetivo aqui nesse bate-papo, e também porque depois eu vou fazer vou convidar os participantes a fazer o meu treinamento, né? Fazer o meu curso, que eu vou aplicar muito isso, mas assim, eu uso muito o feedback SCI, né? Eu uso o feedback CCP, quem quiser pesquisar, dá uma olhada, provavelmente tem algum conteúdo na internet também. E eu uso o feedback cartão amarelo, né? Que a gente chama carinhosamente lá de feedback na lata, que substitui esse bendito feedback sanduíche, né? Porque o feedback na lata ele tem uma estrutura em 4 passos, onde você prepara o terreno, convida a pessoa a se apropriar daquele problema através de perguntas, onde ela se conscientiza do problema que ela realmente tem, dá o feedback, e aí um ponto muito importante, mostra a consequência, porque muitos líderes não mostram a consequência da mudança comportamental. E isso é um perigo, porque se você não mostra a consequência, a pessoa não muda, né? Termina, e aí o último passo, né? Você termina positivamente e monta o plano de ação. Então, assim, ele é Primeiro muito com plano de ação. sempre com plano de ação, porque senão ele acha que é só se você... E eu já cometi esse erro quando eu comecei a aplicar esse feedback nesse modelo. Eu não via tanta relevância, talvez, do terminar positivamente e montar plano de ação. Na minha cabeça, no início, eu achava que a pessoa tinha que montar seu próprio plano de ação sozinha, né? Era para ela terminar aquele feedback realmente sentindo o peso do problema. Só que se você termina no passo 3, né, que é mostrar a consequência e fala tchau, se vira aí com o que eu te falei e monta o plano de ação sozinho, a pessoa interpreta aquilo como um aviso prévio. Ela não interpreta como um feedback que, na verdade, é um presente para que ela melhore. Ela acha o seguinte, bom, você está me avisando que meu comportamento não é adequado dentro dos valores da empresa, da cultura da empresa, e que eu não melhorar vai culminar, ou pode culminar no meu desligamento. E aí, se você não ajuda essa pessoa a montar um plano de ação e não termina positivamente esse bate-papo, ela começa a procurar emprego, porque na cabeça dela, aquilo é só um aviso prévio, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado para aplicar, mas tanto o SCI, quanto o CCP, quanto o cartão amarelo ou feedback na lata são metodologias muito, muito, muito assertivas, né? Eu tenho uma equipe de mais de 80 pessoas, já testei isso com mais de 50 feedbacks e eu acho que só 2 pessoas até hoje foram desligadas por não terem melhorado o comportamento depois desse tipo de feedback. Muito bom. E como é que você faz o controle? Por exemplo, eu imagino que você não deve fazer o coaching dos 80 pessoas que tem na tua equipe, né? Não. Hoje você deve ter outras pessoas que também te ajudam, trabalham com uma metodologia assim para dar coaching para todo mundo. Mas uma coisa que às vezes acontece, por exemplo, conversando com outros gestores comerciais, e aí a galera, poxa, faz o coaching, vai lá, tenta desenvolver, faz 1 a 1, tenta desenvolver algum método ali para fazer feedback, para dar feedback,
Mas à medida que vai trabalhando isso no tempo, às vezes não se percebe um avanço, sabe? Você não está de fato medindo se aquele coaching está sendo ou não efetivo. Como que a gente pode, como gestor, ter um pouco mais de mensuração naquilo que a gente está fazendo, no desenvolvimento do time? Boa pergunta. Bom, o primeiro passo é o gestor montar a roda de competências por função. Então, se você tem, por exemplo, 2, 3 funções na tua equipe, vamos imaginar que você tem SDR, executivo de vendas e team leader, tá? E imagina que eu sou, sei lá, a coordenadora da equipe ou head da equipe. A primeira coisa que eu preciso fazer é montar a roda de competências de cada função. Cada função tem competências diferentes. Então, de repente, um SDR precisa ter um conhecimento de produto num determinado nível. O executivo já tem que ter um conhecimento de produto em outro nível. De repente, a oratória do SDR tem que ser muito boa, a do executivo tem que ser melhor ainda. De repente, a inteligência emocional do SDR tem que ser mais avançada do que do próprio executivo. Não sei, cada um vai montar a sua roda de competências de acordo com as soft skills e hard skills que ele entende que façam sentido para aquela função. Acho que é a primeira coisa. E aí você tem a roda de competências de carreira e você tem a roda de competências técnica, né? Então, você tem uma roda de competências, por exemplo, de um vendedor que tem que contemplar conhecimento de spin selling, conhecimento de rapport, conhecimento de DISC, conhecimento de backtracking, conhecimento de PNL. Então, você vai criar ali como se fosse um arsenal de técnicas, um arsenal de conhecimentos que formam a roda de competências técnica desse vendedor. Quando você vai fazer o bendito one-on-one, que muita gente... Assim, one-on-one, tem gente que chama tudo de one-on-one. Qualquer encontro com aquela pessoa individual está chamando de one-on-one. E, de fato, não tem uma boa definição, acho que acadêmica, sobre o que é um one-on-one. Cada um faz de uma maneira. Eu utilizo o one-on-one como uma forma de desenvolvimento. Então, o meu one-on-one, ele não é um cafezinho para falar, e aí, como é que você tá? Tá bem? Tá tudo bem? Tem gente que usa para isso. O one-on-one eu faço em formato de coaching técnico. Então, aquele one-on-one é um momento de assistir junto com o liderado uma gravação de uma reunião ou assistir com o SDR a gravação de uma ligação e fazer um processo de ampliar a consciência do colaborador sobre o que ele precisa melhorar. Então, vou dar um exemplo, tá? Dentro do playbook, ele tem lá apresentação pessoal com gatilho de autoridade, apresentação da empresa com gatilho de autoridade, gatilho de prova social, gatilho de escassez, e por aí vai. Quando ele começa a introdução da ligação dele, a gente escuta juntos, eu pauso e peço para ele dar uma nota de 0 a 10 da apresentação pessoal dele usando o gatilho de autoridade. Então, se ele falou assim, oi, eu sou a Cameli da OMI. Fantástico. Ou então ele vai falar, oi, eu sou a Cameli da OMI, especialista de negócio. Então, assim, ele usou ou não usou o gatilho? Se ele não usou, é 0. É simples. Ele vai ampliar a consciência dele do quão descolado do playbook ele tá, né? E o quão descolado da roda de competências ele tá. Então, coaching é ampliar a consciência daquele profissional para tirar ele do estado atual, que às vezes é uma roda de competências murcha, né? De 0 a 10, 0, tá murchinho, para o estado desejado, que é uma roda de competências ampliada, né? Então, eu acho que é isso, assim, essa é a grande sacada, né, de você acompanhar de fato cada habilidade e fazer com que o colaborador responda isso. Não é você que tem que falar, e eu já vi muito líder fazer isso. O cara fala assim, mas eu acho que minha apresentação pessoal tá boa, bota aí uma nota 9, 10. Aí o líder fala, não tá boa não, a minha nota é 3. Claro que não. Coaching não é isso, né? Então, ele vai ampliar a consciência do colaborador e caso o colaborador não chegue à conclusão que deveria chegar ou que o líder gostaria que ele tivesse chegado, aí ele vai trabalhar mais perguntas e a tacada final que a gente fala do coaching faz sentido para você? Então, assim, faz sentido para você. Por acaso o cara não conseguiu dar uma nota coerente, né? Que se você contratou alguém sem autoconhecimento, provavelmente que ele deu uma nota errada. Mas, assim, na pior das hipóteses, o que você pode fazer faz sentido para você que, como você só falou seu nome e o nome da empresa, você não utilizou o gatilho de autoridade? Aí o cara, é verdade, então troca minha nota aí. Então, assim, sempre funciona, né? O mais importante é você registrar isso
pegar as 3 menores notas da roda de competência e criar um plano de ação para melhorar isso. Tem algumas deficiências nessa roda de competência que a mudança é só uma mudança de pitch. É muito rápido, ele não precisa estudar nada. Só ele botar um post-it colado no computador dele, lembrando, gatilho de autoridade. Porra, tô esquecendo o gatilho de autoridade em toda a ligação. Ele vai botar um lembrete ali como plano de ação. Outras, talvez ele tenha que parar um pouco a operação, parar de vender durante meia hora, 1 hora do dia, para reassistir um treinamento, por exemplo. Então, o plano de ação ele tem que ser construído a 4 mãos entre líder e liderado. Aí, respondendo a tua pergunta sobre ferramenta, a ferramenta que eu uso e que eu gosto muito e recomendo é a Culture Rocks, né? O pessoal da Culture é muito legal, assim, a ferramenta ajuda muito, porque eles são muito completos, eles não fazem só o registro de one-on-one, eles têm o registro de feedback mensal, eles têm o registro de one-on-one, eles têm o registro de coaching, tem PDI, então todo esse processo que a gente está conversando aqui pode ser totalmente registrado lá para que você não perca informações. Nossa, demais, boa dica. E também fica bem claro a importância do playbook, né? Pelo que você falou, porque se o cara não tem uma referência, quando você vai fazer a audição com ele ali, ele não sabe que nota dá, porque ele não sabe ainda qual que é o certo. E aí você pega, a partir do playbook, você criou tipo um checklist, que você vai batendo visto, fez, não fez e tal, junto com ele, no 1 a 1, e aí você vai passando pela essa parte mais técnica. O cara, ele pegou mesmo, aí ele ajuda a ver se ele está fazendo corretamente ou não. É meio que por aí? Sim, é isso. A parte, antes que a gente volte, essa questão do feedback, você quer dar uma técnica para o pessoal ou vai deixar meio no ar mesmo? Questão de método. Você que sabe. Na verdade, a que eu dei foi a do cartão amarelo, né? Que eu expliquei os 4 passos. Eu só não expliquei a SCI e a CCP. Mas a cartão amarelo são aqueles 4 passos, sabe? Preparar terreno, fazer as perguntas, dar o feedback e mostrar a consequência. E, por fim, criar o plano de ação e terminar positivamente a reunião. Parece simples, mas haja roleplay com o líder para sair certo, viu? Porque o que sai atravessado, sai errado, você nem imagina. Camille, mais uma coisa que eu queria te perguntar, conversando aí com CEOs e gestores de vendas também, a gente vê que uma das coisas mais difíceis que a gente tem para conseguir crescer e escalar assim com qualidade é você montar um time legal, né? E aí a gente vê que, poxa, tem momentos diferentes para montar esse time. Às vezes a gente está começando a empresa e a gente tem que contratar esses primeiros vendedores, né? E aí depois tem um outro momento também, por exemplo, você teve que escalar todo um time desse e conseguir não só ter boas pessoas, mas ter um processo para atrair boas pessoas também, né? Que dica que você daria para quem tem esse desafio de estar sempre contratando, e acho que todo que gestor comercial precisa, estar sempre procurando melhores recursos, pessoas, gente talentosa para compor o time? O que você daria de dica, de técnica para a gente poder contratar melhor e ter um time mais forte? Legal, boa pergunta. Bom, vou responder a pergunta em 2 etapas, né? A primeira é a questão de atração e a segunda é de como fazer a contratação. Então, em relação à atração de talentos, eu acho que o líder, ele tem que estar, meio que assim, dar a cara, sabe? Tipo, sair dos bastidores. Então, quanto mais um líder comercial participa de eventos como esse que eu estou participando agora, quanto mais um líder comercial palestra, dá aula, participa como mentor de assim, eventos e por aí vai, quanto mais ele mostra a cara dele, mais as pessoas têm vontade de trabalhar com ele, né? Porque às vezes a pessoa não vai por causa do CNPJ, ela vai por causa do CPF mesmo. Então, assim, se o líder comercial ele está sempre ativo, se mostrando uma pessoa que tem muito a agregar para a carreira daquele profissional, ele olhar para ele e falar, caramba, eu preciso de um mentor como ele, eu preciso de um coach como ele, vou trabalhar com esse cara? Então, isso ajuda muito a atrair pessoas, né? Então, é a dica que eu dou. Além de, obviamente, você fazer um bom trabalho de endomarketing, um bom trabalho de employer branding na tua empresa, para que os próprios colaboradores queiram indicar amigos, queiram divulgar a empresa nas redes sociais, né? Os meus colaboradores, por exemplo,
Tem gente que eu não fico nem sabendo. Tem gente que fala, nossa, eu vejo os teus colaboradores tocando vuvuzela e postando na rede social. E eu perco até a noção da quantidade de gente que conhece a minha equipe por causa das vuvuzelas, né? Então, assim, isso acaba também atraindo pessoas para trabalhar com você. Agora, como montar, de fato, um processo de recrutamento e seleção onde você vá contratar pessoas que vão integrar um time de alta performance, né? Eu avalio, na verdade, 3 aspectos no candidato. Depois que ele faz a entrevista com a RH, ele vem para mim para um roleplay e entrevista. Então, eu faço um roleplay e uma entrevista. Esse roleplay é feito em 2 etapas, né? A primeira etapa, existe um processo de autoavaliação do candidato. Na segunda etapa, existe um processo de autoavaliação pós-feedback. Então, isso faz com que eu consiga observar 3 fatores que são primordiais na minha visão e que, se o líder observasse isso em todos os processos seletivos, ele teria que se preocupar um pouco menos em tentar descobrir um monte de coisas, uma lista infinita de habilidades técnicas e comportamentais do candidato, né? Porque quando você está entrevistando, o cara fica lá com uma lista gigante. Vamos ver se ele é criativo, vamos ver se ele é proativo, vamos ver se ele é não sei o quê. Cara, parece uma lista que, às vezes, nem o próprio líder tem aquela lista infinita de coisas que ele quer exigir do candidato. Então, assim, eu avalio 3 pontos apenas. O primeiro é autoconhecimento. Então, eu avalio se no roleplay a nota que ele deu para ele mesmo é muito descolada com a nota das pessoas que estão participando, né? Eu e às vezes, um liderado meu e um colaborador participam do roleplay. Então, se a nota que ele dá para ele mesmo é muito descolada, por exemplo, imagina que eu dei uma nota 5 e ele dá uma nota 10, quando eu for fazer um coaching com ele, vai ficar difícil fazer ele entender que ele não é nota 10. Então, eu prefiro trabalhar com pessoas que minimamente tenham autoconhecimento para saber se eu fui bem, eu vou dar uma nota boa, mas se eu fui mal, eu vou dar uma nota baixa e tudo bem, né? Que nem todo mundo acerta em tudo o tempo inteiro. O segundo ponto que eu avalio bastante é como essa pessoa recebe feedback. Se ela tem um mindset de receber o feedback e ver aquilo como um presente para se desenvolver, ou se ela não gosta de receber feedback. Então, isso pesa muito no nosso roleplay. E, mais uma vez, por isso eu falo que líderes têm que ter uma formação como analistas comportamentais para que eles tenham uma visão de águia do candidato durante o processo. Às vezes, o candidato ele não vai falar nada que te diga que ele não gosta de feedback, mas a leitura corporal, a expressão facial, a leitura não verbal, né? A linguística te ajuda muito nesse momento a identificar a postura, a identificar a expressão facial no momento que você está dando feedback. Um exemplo que eu dou, né, no processo é que quando eu vou dar o feedback técnico no roleplay, eu deixo para o candidato folha e caneta em cima da mesa. Mas eu não digo que ele pode usar, só está disponível ali. E a maioria dos candidatos que gostam de feedback, quando começam a ouvir meu feedback, já falam assim, posso pegar essa folha e esse papel? Pode. Caraca, ele começa a anotar loucamente. E ele se mostra interessado. O corpo dele está interessado. Ele olha para você interessado. Não, você pode repetir essa parte que eu não entendi? Agora, quem não gosta, cara, eu já vi gente, eu juro pra você, fazer exatamente essa postura aqui na hora de receber feedback. Ela não tá me falando nada, mas o corpo dela e a expressão dela tá me dizendo, eu não tava afim de receber seu feedback. Só faltou cruzar o braço aqui, né? Não, nem precisa cruzar o braço. É uma postura muito altiva e arrogante, né? De alguém que, tipo, eu trabalho na área comercial, sei lá, há 15 anos. Eu sou muito bom, não preciso receber seu feedback. E aí isso dificulta, porque se aquela pessoa ela não vê o feedback como um presente, dificilmente ela vai ter o terceiro item, que é a coachability, que é a capacidade de melhorar quando recebe feedback. Porque como é que ela vai ter a capacidade de melhorar se ela não quer nem receber, né? Então, o terceiro item que eu avalio é o coachability. Aí, na segunda rodada de roleplay, depois que ele recebe o feedback no roleplay, ele volta e aí eu avalio o quanto ele melhorou da primeira rodada para a segunda, né? E aí, cara, é o que eu falo, assim, se você tiver um bom profissional na mão, né, um bom diamante bruto na mão, que tem autoconhecimento, que gosta de receber feedback, melhora quando recebe, e você, obviamente, como líder, tá disposto a desenvolver, você pode transformar qualquer diamante bruto em águia. Águia, cara, que fantástico.
Então, você roda 2 roleplay. No primeiro, você pede para o cara avaliar, dar uma nota para ele, depois você dá feedback, deixa o papel e caneta ali. Se o cara começar a anotar, já é um ponto positivo. E aí você roda de novo. Se o cara melhorou, tem coachability, cumpriu com os 3 requisitos e aí tem grande chance de passar. E antes de você fazer essa simulação, por exemplo, um dia antes, você dá algum material para o cara se preparar para fazer esse roleplay ou não? Sim? Sim, sim. O RH ele manda um e-mail, né, da confirmação de participação da segunda fase. E nesse e-mail ele manda 3 links para estudo. Um link falando sobre rapport, um sobre gatilhos mentais e o outro sobre spin. Então Caraca, fantástico. Ele estuda para aplicar no pitch do roleplay as 3 técnicas que ele aprendeu. Poxa, fantástico, Camélia, muito bom. E uma pergunta que eu queria te fazer dessa dinâmica de líder e liderado, certo? Por exemplo, quando você contratou já essa pessoa, ela entra para o seu time, como que você faz o onboarding dela? Pensando que esse cara, ele provavelmente você já conhece um tempo médio de ramp-up, como que você avalia a performance dele para você ver se esse cara ele vai ser um cara de alta performance ou não? Como que é esse processo? Legal. Isso não é uma receita de bolo, tá? Porque assim, e é importante eu falar isso para que as pessoas não apliquem nas empresas dando Ctrl+C, Ctrl+V, não tem playbook para isso. Isso depende muito do ticket médio, depende muito da complexidade de produto, depende muito do ciclo de venda, depende de uma série de coisas. Para o nosso cenário, onde o ticket é relativamente baixo, com ciclo de venda curto, e o produto é muito simples, né? Ele não é simplório, ele é simples. Ele tem muitos recursos, ele tem muita complexidade, mas essa complexidade ela conseguiu ser embalada e encapsulada pelo time de desenvolvimento para que o usuário ele não veja a complexidade. Para o usuário, ele está arrastando um cartão, simples como isso, mas a solução está emitindo nota, lançando no financeiro quantos a receber, tá dando baixa no estoque, tá emitindo boleto para o cliente, mandando por e-mail. Então, assim, a solução é simples, né? O que é mais complexo é entender de negócio. Então, dentro desse cenário que eu vivo, que não é igual para qualquer empresa, a gente montou um ramp-up que tem uma duração de 4 meses, né? No primeiro mês, o colaborador ele está 100% focado em estudar, e aí a gente tem um onboarding pesado de 2 semanas de produto, depois processo comercial, depois técnicas de vendas, depois... Chega a fazer teste dessas coisas, não? Tudo tem prova. Tudo tem prova. Tudo tem prova, até porque a pessoa pode ser eliminada antes mesmo de começar, né? Se ela não conseguir tirar boas notas, talvez ela não chegue nem a começar, de fato, a vender. Porque tem que ter um conhecimento profundo de produto que não dá para passar a mão na cabeça e falar, não, tudo bem, você sabe mais ou menos do produto, vai lá vender. É um RP, né? É um software de gestão, então não dá para ter conhecimento raso. Mas ele tem 2 semanas de treinamento de produto, depois processo, depois ferramentas, depois técnicas de vendas, depois treinamento de negócio, que a gente montou o Business Experience, né, que é um treinamento de imersão para entendimento de negócio. Então, ele tem um bom banho de loja, né, de 1 mês. Nesse 1 mês, ele também já começa a praticar, só que sem meta. Ele começa a executar e exercer a função dele sem meta. E aí, depois, no segundo, terceiro e quarto mês, já está contando o ramp-up dele com entrega. Então, no primeiro mês, ele tem que entregar 50% do resultado, depois 80%, depois 100%. Né? E aí, a nossa linha de corte média é de 70%. Então, a gente entende que se ele passou nesse ramp-up com entrega acima de 70%, beleza, vai receber feedback de performance sim, porque não entregou 100%, mas a gente vai montar um plano de ação e ele fica. Abaixo de 70%, aí ele não fica mesmo, e todo mundo sabe disso no primeiro dia, eu falo que eu adoro fazer alinhamento de expectativa, porque ninguém se sente enganado. Então, ele sabe exatamente o que ele tem que entregar de mínimo para ficar. Cara, fantástico, muito bom. E bom, acho que a gente já está se encaminhando aqui para os finalmente do nosso talk, Cameli. Muito bom, estou adorando, várias dicas. Eu queria te perguntar o seguinte, tem uma galera que está acompanhando a gente e ficou a fim de se desenvolver mais como líder, desenvolver mais essas habilidades, desenvolver essas questões de feedback, onboarding, comportamental. Que dica que você daria para a galera que está acompanhando a gente e ficou com essa vontade de se desenvolver como líder?
Legal, boa pergunta. Tenho muitas dicas. Falei para você que eu ia separar, ó, uma biblioteca. para indicar para vocês. Vou indicar. Eu falei desde o início, né, que eu gosto muito da parte acadêmica, né? Então, assim, eu estudo muito e eu leio muito também. E eu gosto de indicar essas leituras para profissionais que estão buscando se desenvolver. Mas seria hipócrita da minha parte passar por essas dicas e não falar do meu curso, né? Então, aproveita, manda ver. Aproveitando, né? Falando da Escola Exchange. A Escola Exchange é uma escola que desenvolve líderes e gestores comerciais, né? Eu sou sócia da Escola Exchange junto com o Ricardo Occhino, que é diretor comercial da Camerite. E o conceito da Escola Exchange é não só passar para o aluno conteúdo e essa bagagem acadêmica e prática, mas também promover network entre alunos e promover um benchmark entre esses alunos. Então, a gente começou uma turma, por exemplo, agora. Ontem a gente teve a primeira pílula de conteúdo online, e aí a gente tem uma vez por semana uma pílula de conteúdo online, e daqui 2 meses um encontro de 2 dias de imersão, totalmente focado em liderança comercial e gestão na área de vendas, tá? Só para matar a curiosidade de quem está curioso, que com certeza não, tá? Eu sou facilitadora de liderança e Occhino de gestão. Então, não é à toa que eu estou aqui falando muito mais de liderança com vocês do que de gestão. Então, eu recomendo, né, para quem quer se desenvolver, procurar a gente. Então, o meu LinkedIn é Camely Rabelo, C-A-M-E-L-Y, Rabelo. Então, procura lá no LinkedIn, me chama, inbox, que a gente conversa. Todos os alunos, eles passam por uma entrevista, porque, de fato, não é qualquer aluno que passa pelo processo, porque eu realmente quero que as turmas sejam compostas por profissionais que estão atuando na liderança e gestão, para que eles possam fazer esse benchmarking em aula. Mas você pode marcar uma entrevista comigo. E eu recomendo também, pensando nos soft skills e hard skills que um líder precisa ter, um gestor comercial precisa ter. Formação como coach, né? Então, eu brinco, a gente estava até brincando antes da gravação, que tem gente que tem muito preconceito com coach, ou, enfim, acaba dizendo que não tem tanta eficácia no processo de desenvolvimento, mas porque não conhece, né? Então, quem conhece realmente coach sabe o poder que ele tem no processo de desenvolvimento de um profissional, independente de ser de vendas ou não. Então, eu recomendo ou o Instituto Brasileiro de Coaching ou a Sociedade Brasileira de Coaching, que foram pioneiras aí no Brasil, que começaram a formação de coaching no Brasil, né, há 10, 11 anos atrás, mais ou menos. Recomendo os dois. Eu fiz pelo IBC, mas tenho amigos que fizeram pela Sociedade Brasileira que também gostam muito. Então, eles têm tanto o curso de coaching quanto o de análise comportamental, que foi onde eu fiz também. E eles usam como, não sei se hoje usam, na época usavam como plataforma o Solids. Não sei se você conhece a Solids. Conheço, ainda se usa o Solids. Então, assim, eu gosto bastante do Solids para processo de recrutamento e seleção e para PDI, né? É uma ferramenta que é bem fácil de usar, bem acessível e tal. Então, eu recomendo. Também recomendo formação em programação neurolinguística, né? A Sociedade Brasileira de PNL é muito boa. Eu fiz a minha formação lá, tanto em liderança, PNL em liderança, quanto PNL em vendas. E indico e recomendo. E livros. Vamos lá. Agora, nossos livros. Vários. Esse livro aqui, tipo, mudou minha vida real. Das equipes. Esse livro aqui ensina como você não gastar nem 1 minuto da sua semana com gestão de conflito. Basicamente isso, tá? Para quem não conhece coaching ainda, recomendo esse daqui. Faça do coaching um hábito. Isso aí. Faça do coaching um hábito, fale menos e pergunte mais e mude seu estilo de liderança. Esse aqui, na verdade, não é só para líder, todo mundo deveria ler. Inteligência emocional, esse é top. Esse é um best-seller, né? Esse é um best-seller. Isso, do Daniel Goleman. Também, ainda na linha de liderança, só que aqui um pouco mais focado em gestão de pessoas, tá? Esse aqui, que foi o último que eu li agora. Gerenciando pessoas, o que está escrito nos melhores artigos de Harvard Business Review? Sobre como liderar equipes. Fantástico. Cara, esse livro fala sobre estilos de liderança. Muito bom mesmo. Esse livro fala sobre uma coisa que eu ia morrer sem saber, que é
É a síndrome do fracasso inevitável. Depois que eu descobri isso, eu descobri a quantidade de líder que sabota o colaborador sem saber. Pô, conta pra gente essa daí. Dá um Vou dar spoiler. spoiler. Dá spoiler. Síndrome do fracasso inevitável é quando você, como líder... Não sei se já aconteceu isso com você, não diga que não, Conta. todo líder já passou por isso, que é você olhar para um determinado colaborador em determinado momento e falar assim, cara, esse cara não serve. Esse cara aí não... Acho que eu errei. Acho que eu errei na contratação, acho que eu errei na promoção, acho que não foi. E aí, a síndrome do fracasso inevitável é quando você começa a desacreditar do colaborador e aí ele começa a fracassar. Arrepiou aqui, ó. Que fantástico isso. Muito bem. Cara, e é sensacional, porque tinha acabado de acontecer isso comigo e eu tava, tipo, chorando em posição fetal na minha casa. E quando eu li, eu falei, foi isso. Foi isso que aconteceu. Tipo, o livro fala que existem 2 casos, né? O caso onde a síndrome do fracasso inevitável acontece e, de fato, aquele colaborador é incompetente, né? Porque esse caso existe, né? Ele não tem as competências para exercer aquela função e você realmente errou. E tem casos onde aquele colaborador é competente. Você é que está com o famoso ranço com ele, né? E aí você começa a olhar todos os erros dele como se fosse um reforço mental para aquilo que você acha. Tá vendo? A oratória dele. Não consegue nem falar em público. Olha aí, já perdeu a inteligência emocional no meio de uma reunião. Não tô falando que ele não é competente? Então você começa a falar para você mesmo que tudo que ele faz de errado só corrobora para a sua visão de que ele não serve. E aí o livro fala que só existem 2 maneiras de resolver. Maneira número 1, você ressignifica esse teu comportamento insano e para de pegar no pé da criatura. Perfeito. Começa a confiar, né? E a alternativa número 2 é realmente desligar o colaborador. Né? Mas que pode ser que daqui a pouco você bota uma outra pessoa ali e a história se repete, né? Porque se você não tem conhecimento do que você está fazendo de errado, você vai entrar nesse ciclo com todo mundo, né? Uma hora você sempre vai ter alguém que vai ser o teu, sei lá, né? O pobre coitado que você vai maltratar do momento, entendeu? Caraca. E vou te falar, cara, depois que eu li isso, eu contratei algumas pessoas que tinham tudo para entrar na síndrome do fracasso inevitável comigo e com outros líderes. Tudo. A pessoa simplesmente chegou ao ponto de falar, eu não acredito em mim. Imagina. Nossa. Você imagina alguém chegar para você e falar assim, eu não sei se eu vou conseguir. Vai dizer que na cabeça do líder não dá vontade. Se você não sabe, quer que eu saiba. Você não acredita em você, imagina eu. Então, assim, isso aconteceu realmente. A pessoa entrou, a pessoa não estava acreditando nela, porque ela olhou. Imagina assim, imagina que os líderes não são formados no mercado. Infelizmente. Eles são jogados e não são formados. Aí, quando entra num modelo tipo o meu, que é muito... É modelagem mesmo de líder. É tipo pote de picles. É todo mundo igual. Todo mundo faz igualzinho. E a pessoa entra, ela fala, caramba, eu não sou coach. Eu não estudei PNL. Eu não sei nada disso. Eu não vou conseguir. E aí a pessoa chegou e falou pra mim, mandou uma mensagem, falou, olha, às vezes eu sinto que eu não vou conseguir. E eu tinha tudo pra entrar na síndrome do fracasso inevitável e falar, acho que ela não vai mesmo. E acabar demitindo. E aí minha resposta para ela foi, você vai conseguir sim. E eu tô aqui do teu lado para te ajudar. Cara, isso mudou a vida dela. Só essa mensagem falou assim, cara, se você acredita em mim e você é uma referência para mim, eu vou correr atrás, eu sei que eu vou conseguir. Isso é síndrome do fracasso inevitável. Caraca, arrepiei aqui, mandou muito bem. É bem foda, viu? Bem legal. Esse livro é muito legal. E aí, falar um pouco de gestão, para ninguém falar que eu sou a louca da liderança, que não faço gestão. Eu faço gestão, tá? Eu amo liderança, mas eu faço gestão, sim. Isso aqui é o que me ajuda a bater meta. Top. Eu sou formada sou formada em gestão de projetos. E na época que eu fiz, eu falei, cara, acho que isso não vai servir para muita coisa não, hein? Sei não, esse negócio de gestão de projetos vai me ajudar. E aí, de repente, me deu depois de anos, né? Porque eu fiz gestão de projetos quando eu tinha 22 anos. Depois de anos, eu falei, cara, tudo é projeto. Tudo que tem início, meio e fim é projeto. Meta é projeto. Qual é o projeto desse mês? Entregar, sei lá, 150 mil de MRR. Entregar 500 mil de MRR. Esse é o projeto. Essa é uma entrega. Ela tem início, meio e fim.
ela tem o dia 1º, dia 15 e dia 30, né? Perfeito. E a gente começou a tratar a meta como projeto e usar métodos ágeis. Então, a gente faz daily Scrum, a gente tem encontros diários, 9 da manhã, de 15 minutos, para bater pipe, para bater entrega, né? E dia 4 a gente já sabe se tá para entregar a meta ou não tá. Eu não descubro que eu não vou bater a meta dia 30, eu descubro que eu não vou bater a meta dia 3, né? Caraca. Dia 2. E é muito legal, muito legal. Recomendo mesmo que quem trabalha com gestão comercial estude métodos ágeis, estude gestão de projetos, estude Scrum, porque ajuda muito na gestão do time, assim, diária, sabe? Daquela cápsula diária ali de engajamento na galera, bora, identifica o que Dados, está né? Mais faltando, importante, dados. dados. Poxa, Eu sou de fantástico. mas eu também sou de dados. Poxa, perfeito, fantástico. Cameli, muito obrigado pelo bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente aqui ficou muito feliz, muito satisfeito. A gente falou de feedback, de rotina de gestão, de contratação, de livros, de uma série de coisas. Cara, eu estou muito feliz aqui com o bate-papo, realmente bem bacana, muito produtivo. E como é que a gente faz para encontrar você, para aprofundar esse papo? Quais são tuas redes sociais? Como é que a gente faz para te encontrar? Legal, boa. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu não sou muito ativa no Facebook, então quem quiser falar comigo, mandar mensagem, o meu Instagram é Cameli Rabelo, tá? Sem hífen, sem tracinho, sem absolutamente nada, até porque com esse nome não precisei fazer esforço para criar uma conta, né? Então, é Cameli Rabelo. E no LinkedIn, a mesma coisa, Cameli Rabelo, quem quiser conversar comigo. Tem muita gente que me pede mentoria, eu super curto, sabe? Essa parte de aconselhamento de carreira, enfim. Então, podem mandar mensagem no LinkedIn, podem mandar direct no Instagram, Cameli Rabelo. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês e o maior prazer em ajudar. Poxa, legal, fantástico. Gente, muito obrigado, obrigado a todos. Antes da gente encerrar, um lembrete rápido. Não esquece, faz o Stories agora, se você ainda não fez. Marca SMV 2020, os perfis Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. A gente vai estar sorteando o ingresso para Digitalks 2020, agora desse ano, em 2 mentorias. Uma de vendas e uma de CS, fechou? Tamo junto, Então Cameli. posso fazer uma coisa que não estava combinada? Manda, vai, aproveita. E olha só, se além de marcar todos esses que você pediu, você marcar nesse story, @Cameli Rabelo, eu faço uma mentoria sem cobrar nada, beleza? Então me marca lá que eu faço uma mentoria para você sem cobrar absolutamente nada. Beleza? Fechou, gente. Olha, aproveita, porque essa realmente não estava ensaiada e eu vou ser o primeiro a fazer esse stories, né? Antes desse vídeo ir pro ar, já estou fazendo agora para ganhar essa mentoria. Legal. Cameli, muito obrigado, um beijão, tamo junto. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.